A sombra. Uma das ideias mais poderosas, e muitas vezes mal compreendidas, da psicologia junguiana. Se no primeiro vídeo mergulhamos no chamado interior que emerge do inconsciente, hoje vamos adentrar uma de suas camadas mais desafiadoras e reveladoras: a sombra. Não apenas como um conceito psicológico, mas como uma presença real e atuante na vida de todos nós. Carl Gustav Jung dizia que a sombra representa tudo aquilo que o indivíduo se recusa a reconhecer em si mesmo. É composta por todos os aspectos da nossa personalidade que consideramos inaceitáveis, vergonhosos, inadequados, seja por censura social, moral, familiar ou até mesmo por autocrítica. Mas o que acontece com essas partes quando não são reconhecidas? Elas não desaparecem. Elas apenas se deslocam para o inconsciente. E lá, agem. De forma silenciosa, simbólica e, por vezes, devastadora. A sombra se manifesta nas emoções que vazam sem aviso, nos impulsos que nos constrangem, nos julgamentos que projetamos nos outros, nos padrões que se repetem, mesmo quando racionalmente já entendemos que deveríamos agir de outro modo. A sombra é o outro em nós. Aquilo que não encaixa no ideal que criamos sobre quem deveríamos ser. Ela é formada não só por impulsos considerados negativos, como raiva, inveja, egoísmo ou medo, mas também por qualidades rejeitadas, como a coragem de dizer não, a sensualidade reprimida, a ambição, o prazer, a liberdade de ser imperfeito. A sombra contém tanto o que é considerado obscuro quanto o que é poderoso, mas foi negado. E aqui está um ponto essencial: a sombra é construída ao longo do tempo. Desde a infância, começamos a moldar um eu ideal, aquele que agrada, que se adapta, que é aceito. Tudo o que foge desse modelo idealizado vai sendo empurrado para fora da consciência. Crianças que foram punidas por expressar raiva, por exemplo, aprendem a esconder essa emoção. Mas isso não significa que a raiva deixa de existir. Ela continua viva e, muitas vezes, se transforma em agressividade passiva, ressentimento ou autossabotagem. Adolescentes que foram ridicularizados por demonstrarem sensibilidade aprendem a vestir armaduras emocionais. Mas essa sensibilidade ainda está lá, esperando uma brecha para emergir, muitas vezes de forma confusa, intensa ou impulsiva. Por isso Jung afirmava: a sombra é 90% ouro. Porque nela habitam não apenas nossas feridas, mas também nossos potenciais não realizados. E o paradoxo é esse: quanto mais ignoramos a sombra, mais reféns nos tornamos dela. Quanto mais a escondemos, mais ela se infiltra nos bastidores da nossa psique. E quanto mais a projetamos nos outros, mais cegos ficamos diante do que realmente somos. Você já se pegou criticando alguém com uma intensidade desproporcional? Já sentiu um desconforto enorme com um comportamento alheio que, no fundo, talvez tenha algo a ver com você? Essas reações são expressões típicas da sombra. É ela tentando se mostrar através dos outros, porque não está sendo escutada dentro de nós. Mas a sombra não é apenas pessoal. Ela também é coletiva. Cada cultura, cada sociedade, cada grupo tem suas próprias sombras, aspectos que rejeita, esconde ou marginaliza. Por isso, lidar com a própria sombra é também um ato de responsabilidade social. Pois quando não a reconhecemos, tendemos a alimentar preconceitos, intolerância e repetições históricas destrutivas. Muitos conflitos familiares, sociais e até guerras nascem do que Jung chamava de projeção coletiva da sombra. O que não queremos enxergar em nós, tentamos destruir fora. O desconhecido, o diferente, o outro, vira inimigo. Mas olhar para a sombra é doloroso. É como acender a luz num porão que evitamos visitar por anos. Jung dizia que o encontro com a sombra é um momento decisivo na jornada da individuação. Porque não há autoconhecimento verdadeiro sem atravessar esse território. É por isso que tantos evitam esse caminho, porque ele exige confronto. Confronto com as máscaras que usamos, com os papéis que interpretamos, com os medos que encobrimos com racionalizações. A sombra é o espelho mais honesto que podemos ter. E justamente por isso, o mais desconfortável. Mas quando começamos a reconhecer esses aspectos negados, algo profundo acontece. Uma energia antes aprisionada se libera. Uma integridade silenciosa começa a emergir. Você já percebeu que algumas pessoas têm uma presença forte, autêntica, mesmo sem dizer muito? Muitas vezes, são pessoas que integraram partes da própria sombra. E por isso,
caminham com mais inteireza. Não são perfeitas, mas são inteiras. A sombra que é reconhecida se transforma em sabedoria, em compaixão, em liberdade de ser quem se é, sem precisar provar, esconder ou justificar. É por isso que Jung não via o inconsciente como algo a ser derrotado, mas como algo a ser integrado. A sombra não é um obstáculo no caminho. Ela é o próprio caminho. Ela nos leva às feridas que pedem cura, às histórias que precisam ser ressignificadas, aos pedaços que ainda não fomos capazes de amar. E esse amor começa com o simples ato de reconhecer, de dizer, sim, isso também sou eu. É nesse momento que o verdadeiro autoconhecimento começa. Não aquele que vem de livros, teorias ou fórmulas, mas aquele que nasce do encontro com o que vive no fundo da alma. É nesse ponto que também começamos a enxergar o outro com menos julgamento. Porque quando entendemos que temos dentro de nós impulsos contraditórios, desejos confusos e emoções desconfortáveis, deixamos de exigir perfeição nos outros, e passamos a reconhecer a humanidade compartilhada. Se você chegou até aqui, talvez já esteja escutando esse chamado. Talvez já tenha sentido que aquilo que mais incomoda no outro, também pertence a você. Ou que os impulsos que te assustam, na verdade, são partes reprimidas de quem você é. Não tenha medo disso. Todo ser humano carrega uma sombra. Não é sinal de fraqueza, é parte da condição humana. O perigo não está em tê-la. Está em ignorá-la. No próximo vídeo, vamos aprofundar um dos meios mais profundos de escutar a sombra, os sonhos. Eles são, muitas vezes, a voz mais clara do inconsciente. E nos revelam verdades simbólicas que a mente desperta ainda não consegue entender. Até lá, que você possa silenciar o barulho de fora e escutar os ecos do que está escondido dentro. Porque o que você esconde pode ser justamente o que mais te domina, mas também o que mais pode te libertar. Esse é o chamado inconsciente. Se isso fez sentido para você, eu te convido a se inscrever no canal para continuar nessa jornada de autoconhecimento.